Aqui no nosso estúdio a gente recebe a Arielle Nascimento, ela é psicóloga, vai ajudar a gente nesse bate-papo. Obrigada, Arielle, pela sua presença. Obrigada a vocês. Junto com a advogada, a doutora Camila Dias, também muito obrigada pela sua presença. E a gente recebe aqui a Josélia, gente. A Josélia, ela é mãe. São o quê? São quantos filhos, Jô? 5. 5 filhos. Ela é separada também. Imagina se você recebe um áudio desse. Qual seria a sua reação? Boa tarde. Boa tarde. Só de ouvir já me deu revolta de estar passando por isso, mas já aconteceu esse caso com as minhas filhas, entendeu? Que foi uma coisa até grave. E eu fiquei no prejuízo ainda. O que aconteceu? Aconteceu o quê? O meu ex-marido, ele teve um relacionamento por cerca de 1 ano. Ele ficou 1 ano e pouco com essa mulher. Aí, nas férias, as crianças sempre vão para lá. As adolescentezinhas já. Quebrou o celular, bateu, agrediu nas meninas. Essa mulher é de Minas Gerais, você acredita? E eu não tive acesso a ela. E o pai não deixou dar queixa parte em relação porque ela bateu nas meninas. E danificou certidão, identidade, roupa, calçado, tudo. E eu não pude fazer nada, porque daqui eu não sei nem o nome dessa mulher. Ele tomou atitude drástica contra ela. Eles continuaram juntos ou ele terminou? Qual foi a atitude drástica? A atitude que ele tomou foi dar um basta. Ele juntou, nessa parte eu gostei. Ele falou com ela assim, que a parte que não cabia os filhos dele, não cabia ele também. Ele fez o quê? Juntou as coisas dela, levou na rodoviária e largou lá. Porque eu falei, eu estou encostando aí, porque ele estava em Timbuí, em Fundão. E ele estava com ela. E eu ia lá. Na manhã seguinte que aconteceu o fato, ele deu um fim no relacionamento. E hoje ele está em São Gabriel da Palha com outra pessoa. Rápido, né, o homem, né? Mas Capaz, eu fiquei boba. O importante é a atitude que ele teve para proteger as filhas dele, os filhos dele. Porque a Arielle não é sempre que a gente vê. Por exemplo, nessa história aí, dá a entender que esse pai continua com essa madrasta. Por quê? Porque ela fez uma postagem agora recente dele, do Dia dos Pais, parabenizando ele, né, pelo Dia dos Pais e tudo mais. E ele fez o quê? Ele repostou. Então, entende-se que eles estão juntos, continuam tendo um relacionamento, né? A gente vê muito a importância do pai se posicionar numa hora dessa, mas não é sempre que acontece, né? Exatamente. Essa situação que a gente está vendo hoje, ela acaba potencializando os receios e fantasias que muitas vezes as mães ou os pais têm dessa nova recomposição familiar, essa questão de madrasto, padrasto, né? Então, é um caso que potencializa os medos e os receios, e aí, né, nesse caso, é um caso muito trágico, mas acho importante a gente não perder de vista também que tem muitas recomposições familiares hoje que têm sido positivas. No entanto, elas são positivas porque é isso que você estava dizendo. Geralmente, os adultos envolvidos, né, seja os genitores ou, né, esse relacionamento, eles estão atentos e cientes da responsabilidade que eles têm diante de uma criança envolvida. Então, os pais, dentro das funções de pais, claras para ele, a madrasta, o padrasto, claros diante da função, mas sabendo que, embora não seja a mãe, ela tem responsabilidade, né? Porque ela vai ter impacto na vida dessa criança. Então, se um pai ou uma mãe percebe que esse cônjuge, né, ou esse relacionamento, ele está influenciando negativamente, nesse caso, de uma forma, né, violenta e que pode beirar a tragédia, é mais do que, né, esperado, ela vai poder falar melhor, que esse pai assuma o lugar dele de responsável afetivo sobre a vida dessa criança e assuma o lugar dele de proteção. Camila, diante dessa cena, o que a mãe pode fazer para proteger a criança? Vamos pensar hipoteticamente o que a gente vê muito acontecendo, quando ainda assim os relacionamentos continuam existindo, né? Quando o pai continua tendo relacionamento com essa madrasta que a gente está trazendo aqui, esse caso. O que essa mãe pode fazer para proteger essa criança? Então, no caso dessa notícia, né, ela tomou a medida que cabia a ela, né? Toda medida protetiva, ela tem um período. Então, a medida protetiva contra essa madrasta, ela já se exauriu. E aí eu estive lendo que houve um novo pedido diante dessa publicação, porque a mãe, ainda que não tenha recebido
recebido nenhuma outra ameaça, ela se sente nesse direito de proteger a criança, tendo em vista que o pai, que é quem deveria estar honrando, né, esse lugar de cuidado, está se relacionando ainda com essa mulher. Então, assim, nós temos, né, hoje, é uma realidade as famílias recompostas. Antes a gente via uma ou outra, hoje é super comum. Então, a gente tem essas novas pessoas, essas novas funções, né, de agregar, de ser mais um braço de auxílio, né, no cuidado e na educação. E quando isso não acontece, Roberta, a gente tem algumas medidas, nem sempre drásticas como essa, porque nem sempre será um crime, né? Às vezes é só uma questão ali de atitude que uma mãe não goste, ou um pai, né, em relação ao outro. E a gente sempre pensa e quer acreditar que o diálogo vai ser a melhor alternativa, né? Para adultos que deveriam se regular aí emocionalmente e conseguir conversar. Então, é até interessante porque os advogados de defesa da madrasta alegam que ela teria gravado esse áudio no momento de um surto. Isso muda alguma coisa? Tem que estar comprovado que ela é uma pessoa que tenha esse desequilíbrio a esse ponto, porque fica muito fácil quando eu estou estressada ou né, fora de mim, vamos dizer assim, sair fazendo uma ameaça a uma criança e xingando a criança, né, de todas as formas. Hoje, assim, a gente já infelizmente, por conta da maioria, né, das pessoas que acabam falando que foi um surto, que estava, né, se autolaudando com transtornos que são muito sérios, né? E tirando o lugar de quem realmente tem esse tipo de comprometimento. Então, assim, é preciso averiguar. Eu não acredito, tendo em vista superficialmente o que aconteceu, que seja o caso. Mas a justiça, ela com certeza, porque se ela é uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, ao ponto de sair falando coisas que não deveriam, ameaçando uma criança, vai ter que ter laudo, vai ter que ter tudo isso para poder comprovar. E cá entre nós, gente, como é que fica o coração, a mente, a paz, o sossego dessa mãe? E imaginar que a qualquer momento aquilo que a mulher, aquelas ameaças que ela fez, a madrasta, isso pode acontecer. Meu Deus, a mãe não tem paz, tanto que essa mãe precisou até trocar essa criança de escola, porque a escola era perto da casa da madrasta. Tem um monte de gente já participando aqui com a gente também, revoltada aqui, um monte de pai, um monte de mãe. Oh, boa tarde, Roberta, eu faria a mesma coisa, entrava com uma ação contra ela. Boa tarde, Roberta, ouvir esse áudio é revoltante, mas eu sei que violência gera violência. Mas, olha, eu iria bater na porta da casa dela, mostraria como engolir as palavras que ela me falou. Tem gente falando, boa tarde, Albertinha, Deus me livre, eu estou revoltada com essa madrasta, né? Eu sou madrasta e sempre tratei minhas enteadas muito bem. Tem uma que fala que eu sou boadrasta, né? A outra era mais do lado da mãe, na minha frente me tratava bem, por trás me chamava de bruxa. E isso acabou me afastando, né? Porém, eu não a tratava mal. Tem gente falando, a Elma, lá da Glória em Vila Velha, boa tarde, Betinha. Minha filha já foi agredida fisicamente e psicologicamente pela madrasta. Meu antigo esposo demorou a perceber, mas fez uma queixa-crime contra a autora e custou um tratamento psicológico também para os nossos filhos. Detalhe, voltamos o nosso relacionamento. Que bênção, né? Que bom. Tem gente também falando, boa tarde, Roberta. Eu sou vó, né? O meu netinho é o Noah, meu filho está em outro relacionamento, mas se eu perceber, se eu notar alguma coisa estranha, eu tenho certeza que meu filho mesmo toma providência, porque se ele não tomar, eu mesma tomo, eu vou à polícia contra ele e contra ela. É sobre isso, é a sociedade inteira para proteger uma criança. E pela internet, agora a gente vai conversar com a Ariela. Escuta só, como é que foi a relação dela com a madrasta. Boa tarde, Ariela, conta pra gente. Boa tarde, Roberta, boa tarde a todos. Eu passei por uma situação de viver com uma madrasta que tinha muitos ciúmes da minha relação com o meu pai. Em dados momentos, a gente começou muito bem, eu já estava na faculdade, né, já tinha uma idade mais avançada ali, mas ela começou a se incomodar com a minha relação com ele, me xingava, falava coisas sobre, até sugerir que nós tínhamos um caso, quando na verdade eu sempre, né, a minha relação com meu pai é de um pai íntegro, um pai que eu respeito e um pai que eu amo muito. Então ela começou, e aí ela, em dado momento, ela dizia que não ia mais cozinhar para mim, que as minhas roupas teriam que ser lavadas separadamente, que ela não suportava olhar para minha cara e, enfim, né, e fazia muito a cabeça do meu pai, ou tentava fazer a cabeça do meu pai, dizendo como se eu não fosse uma boa filha. Filha essa que saía
5 da manhã para ir trabalhar e que chegava em casa meia-noite, porque estava na faculdade, né? Então, assim, foi uma situação muito difícil. O ponto máximo foi quando ela realmente confrontou o meu pai, dizendo que nós tínhamos uma relação para além da paternidade. Meu pai achou aquilo inadmissível e aí teve a separação, né? E aí fica um questionamento sobre mulheres, pessoas, né? Não posso colocar só as mulheres, mas pessoas que não estão preparadas para se relacionar com pessoas que tenham filhos de outros relacionamentos. Que lugar é esse que essa pessoa tem ocupado, né? Como que ela quer ocupar nesse lugar, como ela quer ser vista nesse lugar, entendendo também que ela tem responsabilidade. Ainda que eu era de maior, mas ela convivia dentro da minha casa, uma casa que eu já morava com meu pai, onde ela chegou depois, e olha só, todo o confronto realmente, né? Toda a dor de cabeça que ela me trouxe. Muito pertinente esse ponto que você levantou agora, Ariela. Eu vou aproveitar aqui, ó, quase só chorar, a Ariela Nascimento está aqui com a gente, a psicóloga, porque quando uma pessoa está entrando num novo relacionamento e que tem já um histórico, né, já vem de uma outra bagagem familiar também, ela precisa estar ciente do quê, Ariela? Como é que ela se prepara para isso? É importante isso, né, esse ponto de compreender que entrar no relacionamento passa por uma escolha, né? E uma escolha inclui o que eu também não vou ter. E muitas vezes isso é o luto de uma expectativa de que eu iria casar com um primeiro casamento, com um homem que não tivesse filhos. Então, essa clareza de que é uma escolha começar esse relacionamento e que envolve, né, com um homem que tem um filho ou uma mulher que tenha um filho, quando isso é falado de uma forma muito aberta, porque também tem casos, né, eu já também atendi pacientes em que a questão é que, no caso, né, era o pai escondia que tinha filhos, então depois que o relacionamento está andando, vem, né, essa notícia e aí não é uma escolha necessariamente, agora ela vai ter que tomar uma decisão. Mas, sem dúvida, a conversa sobre o protagonismo do filho na vida desse pai ou na vida dessa mãe, ela pode ser a direção mesmo para esse novo relacionamento. Porque se esse casal novo que está se formando consegue assumir essa escolha, assumir essa história, né, que junto traz um filho, eles vão ter dificuldades. Eu acho que isso é importante também, né? Isso daí não tem a ver com madrasta ou padrasto, tem a ver que conduzir uma criança, educar uma criança, tem ambivalências, não é o tempo todo que a gente está só feliz, né? Mas que isso inclui ter lugar para a criança nessa nova recomposição familiar. Josélia, como mãe, como é que você reagiu, como é que você se sentiu diante do que aconteceu com suas filhas? Eu, particularmente, eu fiquei... Numa parte foi bom, entendeu? Porque, e outra parte foi ruim. Em que sentido? Da minha parte, foi porque que eu não gostei, foi porque quebrou as coisas das meninas. Mas a outra parte que foi a ruim foi porque elas ficou... Como é que se diz assim? O pai teve aquela capacidade de reconhecer o erro, que já tinha 1 ano e pouco, e toda vez que, todo mês as meninas iam para lá e ele já estava revoltado com aquilo ali. Ele tomou atitude. Elas já não vinham se dando bem? Já não vinham se dando bem. Então, ele foi esperto. Primeiro, ele se livrou dela, porque ele me conhece, entendeu? Eu ia encostar lá com 2 quentes, 2 fervendo, porque ele sabe. Então, eu podia estar até presa agora, porque eu ia fazer merda com ela, que nem eu estava aguentando ela mais. A atitude que eu tomei em relação a tudo isso foi entrar em bom senso com o pai, porque foi ele que deu iniciativa e falou: Josélia, pelo amor de Deus, deixa quieto, já que não aconteceu nada, deu briga, deu um porradeiro, ela tinha ciúme, ela me bloqueou no WhatsApp dele, em ligação, bloqueou em tudo essa mulher. Então, ele mesmo tomou aquela atitude, entendeu? E outra, eu ligava para saber sempre das meninas para lá. A gente tinha até uma relação de amizade nesse contexto, entendeu? E por causa dela, dessa pessoa, que acabou tudo. Mas o particular, a parte mais boa que eu gostei mesmo, entendeu? Que hoje ele não pega mais minhas filhas. A parte mais gostosa, porque eu não permiti mais, que toda vez que ele arruma, já é o 3º relacionamento, não é que minhas meninas não são ruins, elas são umas meninas maravilhosas, mas porém, elas têm a adolescência de fazer as coisinhas delas e o madrasta não aceita, entendeu? Tipo assim, quebrou um creme lá e falou que foi ela, mesmo ela falando que não foi e a madrasta falando. Então, já que ele tomou essa atitude, eu não precisei em delegacia, nada, porque eu não sei nem o nome da pessoa. Só que ela rasgou certidão, rasgou identidade, rasgou CPF, cortou sandália, cortou roupa, mas ele fez o reembolso de tudo.
ele foi homem, ele foi pai, para cuidar e zelar pelas meninas. Você acredita que ele fez? Ele falou só no dia de trazer as meninas, no dia que ele mandou a mulher embora para mim, e proibiu delas ter acesso a mim. Me escondeu tudo, eu fiquei com pé, mão atada, eu não tinha como fazer nada. E isso foi a revolta que me deu. Olha só, você tocou num ponto que acaba que traduz muito essa realidade, até num sentimento de mãe, Camila, e você vai dizer pra gente até Dói. onde a gente pode ir, até onde, né, quem está vivendo essa situação pode ir, na intenção de proteger a integridade dessa criança. Pensando num pai que não tomou nenhuma providência, pensando numa mãe que está esperando aí, né, uma medida da justiça, está aguardando, essa mãe pode proibir essa criança de ter contato com o pai por conta do medo que ela tem dessa madrasta? Então, a gente tem um limite muito difícil de administrar. Por quê? Até onde aquilo que eu acho que é perigoso para o meu filho é de fato o que está sendo, né? Ou muitas vezes nós temos isso, são implicâncias diante de comportamentos que a mãe não se agrada com o cuidado de uma madrasta, um padrasto. Mas nesse caso da reportagem está claro, Nesse né? caso, sim. Nesse caso, Roberta, é o que a gente fala, a prioridade é a saúde física e emocional da criança e do adolescente. Então, seu filho sofreu comprovadamente uma agressão, como no caso da participante, uma ameaça, não deixe ter o contato enquanto não houver uma decisão. Vá ao conselho tutelar e já registre, vá à delegacia da criança e do adolescente. Porque a gente muito fala que não pode deixar, a mãe não pode deixar, né, de enviar o filho, ou o pai não pode deixar de enviar a filha, porém, aí nós estamos falando de um caso de risco de vida. Então, não é só uma questão de, eu não acho legal porque a madrasta vai acusar de quebrar um crime. Isso daí não é um crime, né? Isso daí é uma questão comportamental que a gente tem que ajustar. Agora, quando chega ao ponto de uma criança e de um adolescente se sentir ameaçado, correr risco, com certeza um pai ou a mãe vai saber que esse é um critério primordial. Meu filho não vai conviver com nenhuma pessoa, seja nem só padrastos e madrastas. Nós estamos aqui falando disso, mas dessa função, mas qualquer outro ambiente, né? Se a gente sentir ameaça diante de uma escola, ameaça diante de um tio, de um colega, a gente não deve deixar essa criança conviver. Tanto que a Ana Carolina Nardoni, né, a mãe da Isabela Nardoni, até se posicionou também com esse caso, pensando já preventivamente em proteger a integridade física e emocional dessa criança. Tem aqui um relato, eu achei horrível por isso, né? Nunca deixem seus filhos com ninguém. Tem outro relato, a minha madrasta escondia comida de mim, dos meus irmãos. Os irmãos trabalhavam, né? Eu não, eu estava em casa, eu passava muita fome, eu tinha que ir para a casa do meu tio, arrumar, né, a casa do meu tio para ganhar um prato de comida. Hoje eu tenho muito medo dos meus filhos passarem por isso. Olha que relato importante, uma pessoa já adulta, Arielle, lembrando de tudo o que a madrasta fez com essa criança. E que poderia ter sido uma boa referência na vida dela. Claro. Mas não foi. Quais são os impactos que isso pode deixar ainda na vida da pessoa? Deveria, né? Porque essa nova família, ela vai ser um ambiente na qual a criança vai, né, ou se desenvolver e poder ser ela mesma, ou ter que recuar. E aí um dos efeitos vai ser uma criança insegura porque ela não tem confiança naquele ambiente que protege, não tem confiança, né, na continuidade, não oferece para ela o que a criança precisa, inclusive para poder lidar com as emoções da fase, né, de ser criança, de ser adolescente. Então, provavelmente é um ambiente em que são crianças que não podem expressar os seus questionamentos, a sua raiva, a sua pirraça, a sua, sabe, esse combo de emoções que ao poder expressar num ambiente que consegue receber de um lugar, né, de cuidado, então a criança aprende a lidar com esses sentimentos, com a agressividade, que é tão importante. O que a gente mais vê é que se torna uma criança que se desenvolve num lugar em que sente que precisa sempre estar se segurando, porque senão atrapalha, porque não tem lugar de pertença, porque não tem lugar da sua própria identidade sendo construída, né? Olha esse relato que chegou, boa tarde. Olha, meu nome é Josiane, sou aqui de Sotelândia. 2 filhas minhas já foram muito maltratadas. A mais nova era só pelo fato de se parecer muito comigo. Isso é revoltante. Isso me faz me perguntar assim por dentro, o que isso diz? O que essa atitude diz a respeito de quem pratica? De querer descontar numa criança uma raiva do passado do seu atual. Por que isso? É muito comum a nova esposa, né, a madrasta, projetar na criança uma relação, né, ver na criança a ex-mulher.
né? Como se a criança ali representasse uma ameaça à sua relação conjugal, né? Com o seu atual marido. Então, muitas vezes a criança ela fica nesse lugar em que ela representa para a mãe dessa madrasta que não, né? Assim, emocionalmente amadureceu, o lugar da ex-mulher. Então, isso é uma questão muito importante de ser trabalhada e isso é um trabalho entre os adultos, sabe? Se a gente blinda, se a gente não cria canais de comunicação entre os adultos envolvidos, a gente impede essa possibilidade aí de amadurecimento. Fala, Jô. A questão que você falou que passa. Por que a madrasta faz isso? Você acredita que ela tem ciúme e inveja do passado do ex-cônjuge dela? Porque minha filha relatou que ela ficava me xingando. E ela se vingou em tudo das coisas das crianças através disso. Então, certo mesmo, entendeu? É evitar, porque ela arma. Ela armou. O próprio pai não aguentou as armações. Quebrava, escondia, botou até cola dentro do creme das meninas. Aí você pensa, a menina fica grudar o cabelo todinho. A sorte que ela viu. Você entendeu? Os cremes que é para tirar as coisas assim do rosto, ela mesma armou para as meninas, para o pai acabar fazendo alguma coisa contra elas. Mas ele conhecia bem as crianças, que elas não seriam capazes daquilo ali. Então, o que gera é ciúme ou até mesmo inveja das próprias enteadas. É muita maldade. Entendeu? A maldade está em si. E essa mãe, ela deveria evitar, sim, porque essa mulher parece ser muito psicopata. A voz dela, embora que está rasurada, mas gera uma revolta, uma angustiante, entendeu? Todo mundo, né? Deixa eu voltar a falar com a Ariela, porque ela está aqui na posição de filha, né? Isso gerou, de alguma maneira, algum trauma na sua vida? Impactou a sua vida hoje, por exemplo, nessa fase adulta, Ariela? Impacta sim. Hoje, até que um pouco menos, porque eu fiz terapia, né? E ressignifiquei isso para um outro lugar. Mas até na época, até uns 2 anos depois, eu ainda ficava, eu evitava de ter envolvimento com as relações do meu pai, com medo dele ser prejudicado, né? Eu falei, putz, se naquele momento aquela mulher achou que eu era um peso na vida dela, imagina as próximas, como que elas não lidariam com isso, né? Mas, felizmente, ali naquela situação, foi a única realmente onde eu não tive uma boa relação com a madrasta. E hoje eu vejo que isso fala muito mais sobre ela do que sobre mim, porque eu era, né, uma jovem, claro, com certeza ali em alguns momentos eu tive falhas, isso hoje, né? Com a tomada de consciência, eu reconheço isso, mas absolutamente nada que pudesse trazer todo aquele peso, toda aquela situação que ela trazia, né, para a situação. Eu me lembro, assim, da diferença que ela fazia, da maneira como ela me desdenhava, como ela não olhava para mim dentro de casa. E eu acho que, assim, para uma pessoa que diretamente não causava mal nenhum a ela, não era dessa forma que ela precisava lidar. Então, hoje, quando eu recebo, né, pacientes, quando eu vejo situações como essa acontecendo, eu acho que é sempre um ponto, né? Com quem eu estou me relacionando, no que eu estou disposta, né, a ofertar, quem eu quero trazer para a minha vida e quem é essa pessoa que vai partilhar a vida, né, comigo. Então, são questionamentos que eu trago para as pessoas, né, para que a gente, ninguém tem uma estrela na testa, mas se a gente alinha muito bem os nossos desejos, né, e quem está chegando, a chance de dar errado, ela acaba se tornando muito menor. Tá certo, Ariela. O nosso tempo acabou, mas eu agradeço imensamente a sua colaboração com esse assunto. A Camila só tem uma coisa para a gente finalizar, a responsabilidade do pai. Rapidinho, Cá. Exatamente, porque a gente pouco fala sobre ele, né? A gente falou sobre uma mãe que recebeu essa ameaça, mas essa criança, será que não teve a oportunidade de falar com esse pai sobre o que ela estava sentindo? E se acontece algo, né? Ele seria omisso e coautor num crime? Então, a gente tem que pensar sempre em quem está ouvindo essa criança dentro de casa. Perfeito, obrigada. Ariela Nascimento, Camila Dias e Josélia também. E a Ariela que participou com a gente por ligação de vídeo.